Quando falamos sobre o aquecimento global, é fácil imaginar as imagens que ele provoca: o derretimento das geleiras, as florestas em chamas, o aumento das tempestades. Porém, existe algo menos visível e igualmente intrigante que está acontecendo. Algo que pode mudar a forma como compreendemos o nosso planeta e o espaço. O clima da Terra não afeta apenas a vida no solo, mas também as camadas superiores da atmosfera. Você já se perguntou o que acontece com a atmosfera da Terra quando o clima muda? O impacto não é apenas local. À medida que as temperaturas aumentam e os padrões climáticos se alteram, o próprio espaço começa a ser afetado. Satélites que orbitam nosso planeta, muitas vezes inatingíveis para o olho nu, também sentem as consequências dessa transformação invisível. E o que isso significa para a tecnologia que usamos todos os dias? Imagine que as camadas superiores da atmosfera, onde os satélites circulam, são moldadas pelo comportamento do clima terrestre. Quando a temperatura da Terra sobe, ela também aquece as regiões mais altas da atmosfera. Esse aumento de temperatura modifica a densidade do ar nas camadas superiores e altera a resistência a que os satélites estão sujeitos. Esse fenômeno não é algo que conseguimos perceber diretamente, mas ele tem um impacto profundo. É como uma espécie de dança invisível entre o clima da Terra e o espaço. Quando as temperaturas aumentam, as correntes de ar mais altas tornam-se mais instáveis. Isso cria flutuações que afetam a órbita dos satélites. Pode parecer algo distante e técnico, mas essas mudanças podem afetar serviços vitais como a comunicação, a previsão do tempo e até mesmo a navegação por satélite. Os satélites que orbitam a Terra não estão apenas flutuando no vácuo do espaço, longe de tudo o que acontece no planeta. Eles estão imersos em uma atmosfera dinâmica e mutável. À medida que o clima se transforma, as camadas da atmosfera também se transformam, tornando o ambiente de órbita mais imprevisível. Pequenas alterações no clima terrestre podem gerar grandes mudanças no espaço, afetando diretamente a estabilidade dos satélites. Imagine que, sem perceber, o que fazemos na Terra tem um impacto direto no espaço. Nossa emissão de gases, o aumento da temperatura, as mudanças na pressão do ar estão modificando a órbita de satélites. E isso não é uma coincidência, mas uma evidência de como as ações humanas podem reverberar em áreas aparentemente distantes. O que acontece com a Terra, de fato, pode refletir em tudo o que está ao seu redor, até mesmo no infinito. A tecnologia moderna depende imensamente desses satélites. Eles são os responsáveis por enviar sinais de comunicação, por monitorar o clima e até mesmo por prever catástrofes naturais. E, com as mudanças climáticas, a longevidade e a estabilidade dos satélites estão sendo comprometidas. À medida que o espaço ao redor da Terra se torna mais instável, a vida útil dessas tecnologias começa a diminuir. E isso levanta uma pergunta: até que ponto podemos confiar na nossa infraestrutura orbital? Por muitos anos, o clima e a tecnologia orbital foram vistos como dois mundos distintos, sem qualquer relação direta entre si. Hoje, no entanto, estamos começando a entender que a interação entre o clima da Terra e o espaço é mais profunda do que imaginávamos. Ao observarem esses satélites, os cientistas descobriram que até mesmo pequenas mudanças na dinâmica da atmosfera podem afetar seu funcionamento de maneira considerável. Mas o impacto não é apenas nas órbitas e na estabilidade. O clima da Terra também influencia a intensidade dos campos magnéticos que cercam o planeta. Esses campos magnéticos são fundamentais para a proteção dos satélites, pois os blindam de radiações cósmicas. Com o aumento da atividade solar e das tempestades solares, os campos magnéticos ficam mais intensos e alteram a interação com a atmosfera. Esse cenário pode ser desastroso para satélites mais antigos e frágeis. Os efeitos dessas mudanças não param por aí. Satélites orbitais são construídos para operar dentro de uma faixa específica de condições atmosféricas. Alterações no clima da Terra, como aumento da temperatura ou alterações nos ventos solares, podem alterar essa faixa e fazer com que esses satélites falhem. O que antes parecia uma tecnologia inabalável
está agora cada vez mais vulnerável às transformações que acontecem no nosso planeta. Ainda mais intrigante é o fato de que, à medida que os satélites se tornam mais vulneráveis, eles também deixam de ser tão eficazes. A previsão do tempo, por exemplo, depende fortemente de satélites que monitoram os fenômenos atmosféricos. Se esses satélites começam a falhar devido às mudanças no clima da Terra, nossa capacidade de prever tempestades e eventos climáticos extremos fica comprometida. E isso pode aumentar a gravidade das catástrofes naturais que já estamos enfrentando. Mas se o clima da Terra pode afetar os satélites, o contrário também é verdadeiro. Satélites desempenham um papel importante na coleta de dados sobre o clima, ajudando a monitorar as mudanças no planeta. Eles nos fornecem informações cruciais sobre a temperatura global, a poluição e o desmatamento. Portanto, a relação entre o clima e o espaço é uma via de mão dupla. O que acontece no espaço também influencia o que acontece na Terra, de formas que ainda estamos tentando compreender. Agora, imagine a combinação dessas forças, as mudanças climáticas e a tecnologia orbital em constante interação. Estamos diante de um cenário no qual as decisões que tomamos no presente terão um impacto direto no futuro da nossa infraestrutura espacial. O quanto estamos dispostos a modificar o nosso comportamento e as nossas escolhas para minimizar esse impacto? Será que já estamos pagando o preço por nossas ações? O mais surpreendente de tudo é que essas alterações na órbita dos satélites podem afetar muito mais do que as telecomunicações e o monitoramento do clima. Elas podem comprometer nossa capacidade de comunicação global. Em um mundo cada vez mais dependente de conexões digitais, o efeito borboleta dessas mudanças pode afetar toda a estrutura da sociedade moderna. O que está em jogo vai muito além da ciência. Se o clima da Terra e o espaço estão tão intimamente conectados, isso nos leva a uma grande questão. Como devemos nos preparar para um futuro no qual essas duas forças, o clima e a tecnologia, se combinem de formas imprevisíveis? Em que ponto o impacto das mudanças climáticas no espaço afetará a nossa vida cotidiana? A resposta a essa pergunta ainda está sendo escrita, e ela depende de como agiremos agora. Antes de mergulharmos nesse tema fascinante, se você está curioso para entender como o clima da Terra está moldando o futuro do espaço, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim, você fica por dentro de mais conteúdos surpreendentes como esse. Vamos nessa? Quando pensamos em atmosfera, nossa mente imediatamente nos leva às camadas de ar que respiramos, aquelas que nos cercam enquanto caminhamos sobre a Terra. Mas a verdade é que a atmosfera não termina onde imaginamos. Existem várias camadas invisíveis acima de nossas cabeças, cada uma desempenhando um papel essencial na manutenção da vida e, surpreendentemente, na conexão com o espaço. A camada mais próxima da superfície, onde vivemos e respiramos, é a troposfera. É nela que acontecem os fenômenos climáticos que tanto nos impactam, como chuvas, ventos e até tornados. Essa camada se estende até uma altitude de aproximadamente 12 quilômetros, mas ao subirmos, as coisas começam a mudar. Passamos para a estratosfera, que vai até cerca de 50 quilômetros acima de nós. A estratosfera é o lar da camada de ozônio, que protege a Terra dos raios ultravioletas. Embora essa camada seja essencial para nossa sobrevivência, sua função está sendo comprometida pelas atividades humanas. Acima dela, a mesosfera começa uma camada muito mais fria, onde as temperaturas podem atingir centenas de graus abaixo de zero. Este é o território onde meteoritos se queimam ao entrar na atmosfera. Seguindo para cima, chegamos à termosfera, uma camada que se estende até cerca de 600 quilômetros. É nessa região onde se localizam a maioria dos satélites, incluindo a famosa Estação Espacial Internacional. A termosfera tem um papel crucial para o espaço, mas sua relação com o clima da Terra está apenas começando a ser compreendida. O que está acontecendo? Aqui é mais complexo do que imaginamos.
Aqui surge um paradoxo fascinante. Enquanto a temperatura da superfície da Terra continua a subir, aquecendo oceanos e derretendo geleiras, a termosfera está passando por um processo inverso. A temperatura nesta camada está diminuindo, e com isso, ela está começando a encolher. Como isso pode ser possível? Como duas camadas da atmosfera podem reagir de maneiras tão diferentes às mudanças climáticas? O resfriamento da termosfera é um fenômeno surpreendente e misterioso. Quando a Terra aquece, a troposfera e a estratosfera experimentam um aumento nas temperaturas, mas a partir de certa altitude, a termosfera começa a esfriar. Isso ocorre devido a uma combinação de fatores, incluindo a redução da radiação solar e a diminuição da atividade solar. No entanto, o impacto disso é muito maior do que podemos imaginar. Esse esfriamento da termosfera tem consequências diretas para a órbita dos satélites. Com a diminuição da temperatura, a densidade da camada de ar na termosfera também diminui, o que afeta a resistência que esses satélites encontram. Eles começam a se mover de maneira diferente, o que pode alterar suas órbitas e até mesmo diminuir sua vida útil. O que parecia ser um fenômeno invisível está, na verdade, afetando a nossa tecnologia. À medida que a termosfera esfria, a camada de ar se contrai, o que significa que ela se torna mais densa. Isso gera um aumento na resistência ao movimento dos satélites que orbitam nessa região. Com isso, satélites que deveriam estar em órbitas estáveis começam a perder altitude. O impacto disso pode ser visto no aumento da frequência de satélites que precisam ser reposicionados ou até mesmo descartados precocemente. Isso também traz um novo desafio para a Estação Espacial Internacional. Ela opera justamente dentro da termosfera, onde o aumento da densidade do ar pode prejudicar sua órbita. Para compensar a resistência adicional, a estação precisa realizar ajustes regulares em sua trajetória. Esses ajustes, conhecidos como manobras de elevação, são necessários para garantir que a estação não caia prematuramente para a Terra. A questão fica ainda mais intrigante quando pensamos em como esse fenômeno se conecta com o aquecimento global. Se, por um lado, as camadas inferiores da atmosfera estão aquecendo, o que causa um impacto imediato sobre o clima da Terra, as camadas superiores da atmosfera estão sofrendo um efeito oposto. E essa inversão de comportamento, aparentemente paradoxal, nos força a repensar tudo o que sabemos sobre o impacto das mudanças climáticas. Esse esfriamento da termosfera também pode afetar a comunicação por satélite. Satélites de comunicação que passam por essa região têm que lidar com mudanças na densidade do ar e, consequentemente, na forma como os sinais são transmitidos. Isso pode gerar falhas temporárias na comunicação, afetando desde as transmissões de TV até os serviços de internet via satélite. Mas o impacto não se limita aos satélites de comunicação. Satélites meteorológicos que nos fornecem dados essenciais para entender o clima da Terra também são afetados. Com as mudanças nas órbitas, os dados coletados podem ser menos precisos, o que prejudica a previsão de eventos climáticos extremos. Isso pode aumentar o risco de desastres naturais, tornando mais difícil a preparação para catástrofes como furacões e tempestades. Essa transformação na termosfera é, portanto, um dos grandes enigmas que surgem com o aquecimento global. Como o clima da Terra e o espaço se conectam de maneiras que nunca imaginamos. Como uma camada da atmosfera, que parece tão distante da nossa realidade diária, pode afetar tão diretamente a tecnologia que usamos todos os dias. Essas perguntas ainda não têm respostas definitivas, mas nos convidam a explorar o desconhecido. É fascinante pensar que, enquanto discutimos o impacto do aquecimento global na Terra, estamos ignorando como ele afeta as camadas superiores da atmosfera e, por consequência, a infraestrutura espacial. A relação entre o clima da Terra e o espaço não é apenas uma curiosidade científica, mas uma realidade que está moldando o futuro da tecnologia orbital e, eventualmente, o nosso futuro. Essa descoberta nos faz repensar o papel das camadas atmosféricas na nossa vida cotidiana. Quando vemos as mudanças climáticas, muitas vezes pensamos no impacto local, mas esquecemos que a Terra é um sistema interconectado.
O clima não afeta apenas o solo, mas também o céu acima de nós. As camadas da atmosfera, por mais distantes que pareçam, têm um papel vital no funcionamento do nosso mundo moderno. O que acontece na termosfera nos afeta de maneiras que não imaginamos, e à medida que o aquecimento global continua, podemos esperar mais mudanças inesperadas. Os efeitos do aquecimento não se limitam à superfície da Terra. As camadas superiores, que parecem tão distantes, estão sofrendo transformações que afetam a nossa vida de formas que ainda estamos começando a entender. Essa relação entre a Terra e o espaço nos obriga a considerar as mudanças climáticas sob uma nova perspectiva. Não é apenas uma questão de salvar o planeta, mas também de preservar a nossa conexão com o cosmos. As camadas da atmosfera e o espaço estão mais interligados do que jamais imaginamos. E o futuro dessa relação será uma das chaves para compreendermos o nosso próprio destino. Quando falamos sobre o CO2, geralmente pensamos em seu efeito de reter calor na superfície da Terra. Esse gás tem um papel central no aquecimento global, aquecendo o planeta de maneira constante. Mas o que acontece quando esse gás sobe para as camadas mais altas da atmosfera, longe da nossa vista? O impacto do CO2 na termosfera é muito diferente e pode ter consequências imprevisíveis. Na superfície, o CO2 é um dos maiores responsáveis por manter o calor na Terra. Esse gás age como uma espécie de cobertor que retém a radiação infravermelha, aquecendo o ambiente. Mas quando falamos sobre a termosfera, esse papel de retenção de calor se transforma. Lá, o CO2 age de maneira bem diferente, facilitando a perda de calor para o espaço. Esse processo ocorre porque o CO2, na termosfera, é mais eficaz em liberar calor para o espaço. Quando o gás absorve a radiação, ele não a retém. Ao contrário, ele a emite de volta, permitindo que o calor escape para o ambiente exterior. O efeito dessa liberação de calor é surpreendente. Enquanto a superfície da Terra esquenta, a camada superior da atmosfera começa a esfriar. Esse resfriamento da termosfera tem um efeito direto na densidade da atmosfera nas camadas mais altas. Quando a camada superior esfria, ela se contrai, ou seja, diminui de volume. A densidade atmosférica, especialmente na órbita baixa, reduz de forma significativa. E o que isso significa para os satélites que orbitam nesta região? Com a densidade da atmosfera diminuindo, a resistência ao movimento dos satélites também diminui. Em termos simples, isso significa que os satélites encontram menos arrasto enquanto estão em órbita. O arrasto atmosférico, que normalmente os desacelera e os faz perder altitude, é reduzido. A princípio, isso parece uma boa notícia para a tecnologia espacial. Menos resistência significa que os satélites podem manter suas órbitas por mais tempo e com mais precisão. Esse fenômeno pode até aumentar a vida útil de alguns satélites, reduzindo a necessidade de reposicionamentos constantes. O efeito direto da redução de arrasto pode ser visto como uma vantagem para a manutenção da infraestrutura espacial. Mas a história não para por aí. Com menos resistência, a órbita dos satélites fica mais estável, permitindo um funcionamento mais eficiente. Isso pode parecer vantajoso, mas aqui é onde as coisas começam a ficar complicadas. A redução de arrasto pode, paradoxalmente, gerar uma consequência perigosa para a nossa infraestrutura orbital, e essa consequência vai muito além da simples movimentação dos satélites. Embora a redução de arrasto melhore a estabilidade dos satélites a curto prazo, ela também significa que esses objetos se tornam mais vulneráveis a outro tipo de efeito, bem mais destrutivo. Como a atmosfera da Terra se torna mais fina, a proteção natural que ela oferece contra objetos que entram em órbita ou se aproximam da Terra diminui consideravelmente. Isso abre portas para maiores riscos. Satélites e outras tecnologias espaciais já não possuem a mesma segurança que tinham antes. Com a redução da densidade atmosférica e a diminuição do arrasto, esses objetos ficam mais suscetíveis à colisão com detritos espaciais. O espaço, que antes era uma área relativamente segura para satélites, agora se torna um ambiente mais caótico e perigoso
para a nossa infraestrutura. Esses detritos espaciais, que antes eram dispersos em um ambiente mais denso, agora se movem com mais liberdade. Eles estão se tornando mais difíceis de controlar e monitorar, o que significa que a chance de colisões aumenta. Essas colisões podem danificar satélites de maneira irreparável, afetando diretamente os serviços que dependem dessa tecnologia. O que parecia ser um benefício para os satélites está agora criando um novo risco. Além disso, o aumento do risco de colisões não afeta apenas os satélites ativos. Esse fenômeno pode gerar uma reação em cadeia, em que a colisão de satélites cria mais detritos, tornando o ambiente espacial ainda mais hostil. O efeito colateral desse cenário pode se espalhar por décadas, criando uma espécie de campo de detritos ao redor da Terra, que só tende a crescer. A perda de satélites devido a colisões pode ter um impacto direto em várias áreas da vida cotidiana. Imagine como seria se o sistema de navegação por satélite fosse interrompido por uma série de colisões. A aviação, os serviços de emergência, até mesmo as nossas rotinas diárias dependem da precisão dos satélites. Quando eles são danificados ou destruídos, as consequências são sentidas em toda a sociedade. O que torna essa situação ainda mais intrigante é que o CO2, que originalmente é visto como o vilão do aquecimento global, agora se torna o centro de um efeito duplo. Enquanto ele aquece a Terra, ele também altera as camadas mais altas da atmosfera, facilitando um processo de resfriamento que diminui a densidade da atmosfera e impacta diretamente a segurança dos satélites. Esse efeito duplo do CO2 não só modifica as condições da nossa atmosfera, mas também redefine o nosso entendimento sobre como o clima da Terra pode impactar a tecnologia espacial. Estamos diante de um fenômeno em que o clima terrestre influencia não apenas as condições de vida na superfície, mas também os sistemas tecnológicos que mantêm nossa civilização conectada e segura. O desafio agora é entender e prever como essas mudanças na termosfera continuarão a evoluir. A interação entre o CO2 e a alta atmosfera ainda é um campo de estudo relativamente novo, mas os sinais de que ele pode afetar a segurança e a longevidade dos satélites são claros. E, enquanto tentamos adaptar nossas tecnologias para esse novo cenário, o impacto do CO2 nas camadas superiores da atmosfera se torna uma questão cada vez mais urgente. Na superfície, o CO2 pode ser facilmente identificado como o principal responsável pelo aquecimento global. Mas nas camadas superiores da atmosfera, ele se transforma em um fator de risco inesperado. A interação entre o CO2 e a termosfera nos mostra que as mudanças climáticas não são apenas um desafio para o ambiente, mas também para as tecnologias que dependem de um espaço seguro e previsível. Agora, mais do que nunca, é crucial repensar como nossas ações na Terra podem afetar as camadas superiores da atmosfera e, por consequência, o funcionamento da nossa infraestrutura orbital. O CO2, que é um dos maiores vilões do aquecimento global, também está criando novos desafios para a tecnologia espacial. E esse paradoxo nos força a olhar para o futuro de uma maneira completamente nova. O efeito do CO2 na alta atmosfera é, sem dúvida, um dos maiores mistérios dos tempos modernos. Sua ação nas camadas superiores da atmosfera altera, muitas vezes de forma imprevisível, o equilíbrio do nosso ambiente espacial. Como então podemos nos preparar para um futuro onde os efeitos do CO2 não apenas aquecem o planeta, mas também afetam a segurança do que está no céu? O que aprendemos até agora é que o CO2 não é apenas um problema para a Terra, mas também para o espaço que nos rodeia. Ele tem o poder de transformar a dinâmica das camadas atmosféricas e mudar o funcionamento de satélites e outras tecnologias espaciais. O impacto de nossas ações na Terra está, portanto, mais interconectado ao futuro do espaço do que jamais imaginamos. Quando olhamos para o céu, muitos de nós imaginam um vasto vazio, longe de qualquer preocupação. No entanto, o espaço ao redor da Terra está longe de ser vazio. Ele está saturado de detritos, lixo espacial, que flutua em órbitas ao redor do nosso planeta. Esse lixo não é apenas um
Problema para os satélites, mas está criando um cenário potencialmente caótico para o futuro da exploração espacial. Normalmente, o arrasto atmosférico ajuda a limpar os detritos espaciais. Quando um objeto atinge uma determinada altura, a resistência do ar o faz perder velocidade. Isso faz com que o objeto comece a cair e, eventualmente, reentrar na atmosfera, onde se queima. Esse processo natural ajudaria a manter o espaço limpo, mas agora as coisas estão mudando. Com o resfriamento da termosfera e a diminuição da densidade atmosférica, esse arrasto está se tornando cada vez mais fraco. Detritos espaciais, que antes caíam e queimavam rapidamente na atmosfera, agora permanecem por mais tempo em órbita. A falta de resistência atmosférica significa que esses objetos flutuam ao redor da Terra, aumentando as chances de colisões. Isso cria um ciclo perigoso de detritos em expansão. O que parece uma simples mudança na atmosfera está criando um problema complexo. O espaço ao redor da Terra está se tornando mais congestionado. Com os satélites e outros objetos não sendo removidos da órbita de maneira eficaz, o risco de colisões está crescendo. Cada colisão cria mais detritos, que por sua vez geram mais riscos para outros satélites e até mesmo para futuras missões espaciais. Este cenário caótico é descrito como a Síndrome de Kessler, uma teoria que descreve uma reação em cadeia de colisões no espaço. Imagina-se que, se um satélite colidir com outro, isso geraria milhares de fragmentos que, por sua vez, colidiriam com mais objetos. Esse ciclo contínuo pode, eventualmente, tornar certas órbitas inutilizáveis. O espaço se transformaria em um ambiente perigoso e intransitável. O mais alarmante é que a mudança climática pode, indiretamente, aumentar esse risco. Com o aquecimento global, a atmosfera da Terra está mudando de formas que não afetam apenas o clima no solo, mas também o espaço ao nosso redor. As mudanças na densidade atmosférica, por exemplo, podem criar um ambiente mais estável para que os detritos espaciais permaneçam em órbita por mais tempo. Isso nos coloca em uma situação mais arriscada. Imagine o impacto que isso teria para as missões futuras ao espaço. A exploração espacial, que depende de órbitas estáveis para lançar satélites e conduzir pesquisas, ficaria muito mais difícil. O risco de colisões aumentaria de forma exponencial, tornando as órbitas mais baixas ao redor da Terra quase inviáveis. Isso poderia prejudicar a comunicação global, a previsão do tempo e até mesmo a segurança de missões tripuladas. Hoje, o espaço ao redor da Terra já está saturado com milhares de satélites, pedaços de foguetes e outros detritos. Essa quantidade crescente de lixo espacial, somada à mudança na densidade atmosférica, cria um cenário onde o risco de colisões é constante. O espaço, que era considerado um local vasto e seguro, está se tornando um campo de batalha para a sobrevivência de nossos satélites e equipamentos espaciais. O lixo espacial já é uma ameaça real, mas com o aumento do risco de colisões, a situação pode se tornar insustentável. Cada satélite, por mais pequeno que seja, contribui para o problema. E a quantidade de fragmentos gerados por colisões anteriores é cada vez maior. Em breve, poderemos ter uma verdadeira nuvem de detritos orbitando a Terra, tornando impossível operar no espaço sem um risco constante de danos. Esse problema não afeta apenas os satélites de comunicação ou as missões científicas. Ele também ameaça as tecnologias que usamos no nosso dia a dia. A navegação por satélites, a previsão do tempo, a observação de desastres naturais, todas essas funções dependem de satélites que orbitam a Terra. Com o aumento do lixo espacial e o risco de colisões, essas funções podem ser gravemente comprometidas. A solução para o lixo espacial é complexa e exige uma colaboração global. A primeira medida seria minimizar a quantidade de novos detritos sendo lançados ao espaço. Além disso, é necessário desenvolver tecnologias para remover detritos já existentes. Isso inclui conceitos como satélites projetados para capturar e remover lixo espacial ou até mesmo estratégias para desorbitar objetos de maneira controlada.
No entanto, a questão do lixo espacial vai muito além da tecnologia. Ela está profundamente conectada ao comportamento humano e ao nosso entendimento de como o espaço é utilizado. Precisamos repensar a forma como interagimos com o ambiente espacial e começar a adotar práticas mais responsáveis. O que fazemos agora pode determinar se seremos capazes de continuar explorando o espaço de maneira segura no futuro. E aqui surge a grande questão. O espaço ao redor da Terra é um recurso compartilhado por todos. Não podemos tratar a órbita terrestre como um local ilimitado. A responsabilidade de preservar esse espaço é coletiva, e a solução para o lixo espacial exigirá esforços globais para garantir que o espaço continue sendo acessível e seguro para as gerações futuras. O impacto do lixo espacial não é um problema distante, mas uma realidade presente. Cada dia que passa, mais detritos são gerados e o risco de colisões cresce. Se não tomarmos medidas imediatas para controlar esse problema, podemos estar caminhando para um cenário no qual a exploração espacial se torna impossível. O futuro da tecnologia espacial depende das escolhas que fazemos agora. Mas o que podemos fazer? Primeiramente, é importante que governos, organizações e empresas de todo o mundo trabalhem em conjunto para reduzir a quantidade de lixo gerado no espaço. Isso inclui tanto o design de satélites que minimizem a produção de detritos, quanto a implementação de sistemas de remoção eficazes. Somente com ações coordenadas poderemos evitar um colapso completo da infraestrutura espacial. Por mais que pareça distante, o lixo espacial está se tornando uma ameaça crescente e muito mais próxima do que imaginamos. Cada pedaço de lixo, cada satélite que não é desativado corretamente, contribui para o problema. O futuro da exploração espacial está em nossas mãos, e a responsabilidade de manter o espaço ao redor da Terra limpo e seguro recai sobre todos nós. Se não começarmos a agir agora, o caos no espaço será uma realidade. A síndrome de Kessler, um cenário de destruição em cadeia de satélites, pode se tornar inevitável, e com isso, todas as nossas tecnologias espaciais, que hoje dependem dessa infraestrutura, também estarão em risco. O futuro do espaço está em jogo, e nossa única esperança é tomar medidas para preservá-lo. Enquanto a Terra enfrenta os efeitos das mudanças climáticas, o Sol, nosso astro central, continua a realizar seu trabalho de forma implacável. Embora pareça distante e imutável, o Sol está longe de ser um observador passivo. Ele continua ativo, com eventos que podem impactar diretamente a vida na Terra. Um desses fenômenos são as tempestades solares, que têm um poder devastador e inesperado. Uma tempestade solar é mais do que apenas uma explosão de energia. São eventos intensos, conhecidos como ejeções de massa coronal, em que bilhões de toneladas de plasma são lançadas no espaço. Esses jatos de matéria viajando a velocidades impressionantes podem chegar até a Terra, atingindo o campo magnético do planeta com uma força tremenda. E o que acontece quando esse plasma entra em contato com o nosso planeta? O campo magnético da Terra, que normalmente nos protege da radiação cósmica, pode ser perturbado por essas tempestades solares. Quando o plasma do Sol entra em contato com o campo magnético, ele gera uma série de distúrbios. Esses distúrbios interferem diretamente em satélites, sistemas de comunicação e outros dispositivos que dependem da estabilidade do ambiente espacial. O impacto pode ser profundo e generalizado. Entre os efeitos mais imediatos está a interferência nos satélites. Satélites que orbitam a Terra são especialmente vulneráveis a tempestades solares. A radiação intensa e o plasma podem danificar os circuitos dos satélites, fazendo com que eles falhem ou até mesmo percam a capacidade de comunicação. Isso compromete não apenas a observação da Terra, mas também serviços essenciais como comunicação via satélite e previsões meteorológicas. Os sistemas GPS, essenciais para a navegação global, também são fortemente afetados. Quando uma tempestade solar atinge a Terra, ela pode interferir nos sinais dos satélites GPS, tornando a navegação precisa praticamente impossível.
Isso pode afetar tanto o transporte aéreo quanto o terrestre, além de complicar outras operações que dependem da localização exata, como resgates e operações militares. Mas o impacto das tempestades solares não se limita aos satélites e sistemas GPS. Uma das consequências mais dramáticas que podem ocorrer é o risco de apagões elétricos em larga escala. A interação do plasma solar com a magnetosfera da Terra pode gerar correntes induzidas que afetam diretamente a infraestrutura elétrica. Redes de energia podem ser danificadas, deixando grandes áreas sem eletricidade por longos períodos. Esses apagões não são apenas um incômodo, eles podem afetar hospitais, sistemas de água e saneamento, e até a segurança pública. Imagine uma cidade inteira sem energia elétrica por dias, sem a capacidade de manter os serviços essenciais funcionando. Tempestades solares podem transformar essa possibilidade em uma realidade, criando uma situação de emergência global. Enquanto isso, agências como a NASA estão constantemente monitorando o clima espacial. Elas têm telescópios e satélites especializados em observar o Sol e detectar qualquer sinal de uma tempestade solar iminente. Com isso, as agências podem prever quando uma ejeção de massa coronal está a caminho, permitindo que as defesas sejam ativadas e que os satélites se preparem para o impacto. Mas essa previsão ainda tem limitações. Embora possamos prever alguns eventos solares, ainda estamos longe de ter uma tecnologia que permita evitar seus efeitos. O espaço ao redor da Terra não é apenas um vazio quieto como muitos imaginam. Ele é dinâmico, com mudanças constantes e fenômenos violentos que podem alterar rapidamente a ordem do nosso mundo. O Sol, com sua imensa energia, é uma força cósmica imprevisível, e a Terra é sua próxima vítima em caso de tempestades solares. A natureza dessas tempestades é tão poderosa que a Terra, por mais protegida que pareça, não está imune aos efeitos devastadores do Sol. Mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, a radiação solar é capaz de danificar sem aviso os sistemas que controlam nossa vida moderna. As tempestades solares, ao afetar os satélites e as redes elétricas, expõem como dependemos de uma infraestrutura altamente vulnerável. Além disso, as tempestades solares não afetam apenas os sistemas tecnológicos, mas também podem ter um impacto direto sobre os seres humanos. A radiação emitida por esses eventos pode afetar os astronautas que estão no espaço, colocando em risco suas vidas. Embora a atmosfera da Terra nos proteja, os astronautas fora dela estão expostos a níveis de radiação muito mais altos. Esse risco crescente exige que estejamos mais preparados para enfrentar o clima espacial. Agências de todo o mundo estão colaborando para entender melhor o comportamento do Sol e seus efeitos na Terra. Mas apesar dos avanços na previsão, o perigo continua. Tempestades solares ainda representam um risco significativo para a infraestrutura espacial e para a nossa vida cotidiana. O que é fascinante, mas ao mesmo tempo assustador, é que o Sol sempre foi uma constante em nossas vidas, mas sua violência pode mudar o curso da história a qualquer momento. Uma única tempestade solar intensa tem o poder de causar danos irreparáveis à nossa rede elétrica, aos satélites e até à nossa capacidade de comunicação global. O Sol é uma fonte de energia, mas também uma ameaça. Por mais que o clima solar seja imprevisível, as tempestades solares podem ser mais frequentes à medida que o Sol entra em ciclos de maior atividade. O ciclo solar, que dura cerca de 11 anos, passa por fases de maior e menor atividade. Durante os períodos de maior atividade, a probabilidade de ejeções de massa coronal aumenta, o que coloca ainda mais em risco nossos sistemas vulneráveis. Portanto, a ameaça das tempestades solares é algo que não podemos mais ignorar. Elas fazem parte do clima do espaço e sua força pode ser devastadora para tudo o que construímos. Embora estejamos fazendo progressos na monitorização e previsão desses eventos, o risco de uma catástrofe causada por uma tempestade solar ainda é muito real. A pergunta não é se acontecerá, mas quando acontecerá.
Enquanto o clima da Terra se torna mais imprevisível e afetado pelas mudanças climáticas, o comportamento do Sol também nos desafia. O espaço não é vazio e sem vida. Ele está cheio de energia, movimento e, às vezes, violência. A interação do Sol com o nosso planeta é um lembrete de que, por mais que tentemos controlar nosso ambiente, sempre haverá forças além do nosso alcance. A dinâmica entre o clima solar e a Terra continua a ser uma área fascinante de estudo. O Sol, com sua imensa energia, pode alterar completamente o funcionamento do nosso mundo. À medida que dependemos cada vez mais de satélites e de tecnologia espacial, tempestades solares se tornam uma ameaça concreta e urgente para o futuro da nossa civilização. Em 1859, algo extraordinário aconteceu. Foi o que ficou conhecido como o Evento Carrington, a maior tempestade solar já registrada. Imagine isso, uma explosão colossal de radiação e plasma em direção à Terra, suficiente para afetar até os sistemas mais sensíveis da época. A vida na Terra foi surpreendida, mas se algo semelhante acontecesse hoje, as consequências seriam catastróficas. O evento Carrington foi tão intenso que os telégrafos, que eram a tecnologia de comunicação da época, pegaram fogo. Isso mesmo, os fios de telégrafo, que eram essenciais para a comunicação global, começaram a incendiar por causa da intensa corrente elétrica induzida pela tempestade solar. O fenômeno foi tão poderoso que até as auroras boreais foram vistas muito mais ao sul, próximas ao Equador. O Sol havia lançado sua força de maneira implacável. Agora, imagine um evento similar ocorrendo no mundo moderno. As tecnologias de hoje dependem de sistemas muito mais complexos e interconectados. Se uma tempestade solar com a mesma intensidade do evento Carrington atingisse a Terra hoje, as consequências seriam muito mais graves. O que parecia ser um evento histórico do passado se tornaria uma ameaça muito real e imediata para nossa infraestrutura global. Os satélites, que são fundamentais para nossas comunicações, navegação e previsão do tempo, seriam danificados. A radiação solar intensa e o plasma lançado pelo Sol causariam falhas nos circuitos dos satélites, deixando-os inutilizáveis. Isso afetaria desde os serviços de telefonia até o GPS, sem mencionar as missões espaciais e os satélites meteorológicos. A comunicação global entraria em colapso. Além disso, as redes elétricas também estariam em grave risco. As tempestades solares induzem correntes elétricas na Terra, o que pode sobrecarregar as redes de energia. Isso poderia causar apagões em larga escala, afetando milhões de pessoas. Imagina um mundo sem energia elétrica, sem poder para hospitais, sem transporte público funcionando, sem abastecimento de água e alimentos. Esse seria o impacto de uma grande tempestade solar. O evento Carrington foi um alerta para a humanidade sobre o que o Sol pode fazer. Na época, o impacto foi limitado, pois as tecnologias estavam em sua infância. No entanto, a dependência moderna de satélites, redes elétricas e comunicação via internet faz com que a sociedade atual seja muito mais vulnerável a esse tipo de evento. O que parecia ser um fenômeno distante está agora muito mais próximo. Hoje, vivemos em um mundo conectado. A internet, os satélites de comunicação, as redes de energia elétrica, tudo depende de uma infraestrutura complexa e delicada. Uma tempestade solar intensa, como a que ocorreu em 1859, poderia ser suficiente para desestabilizar essa rede interconectada. Imagine o caos global se a comunicação fosse interrompida por dias ou até semanas. A nossa vulnerabilidade está em nossa própria dependência. A questão é, o Sol continua ativo e, embora não possamos prever exatamente quando um evento dessa magnitude ocorrerá, sabemos que ele é inevitável. O Sol segue em seu ciclo de atividade e tempestades solares fazem parte de sua natureza. A cada ciclo solar de 11 anos, há momentos de maior atividade, o que aumenta o risco de que um evento como o Carrington possa ocorrer novamente. Se algo assim acontecesse hoje, estaríamos em uma situação muito mais difícil para lidar com as consequências. Enquanto os cientistas monitoram constantemente o clima espacial,
A verdade é que não temos uma defesa real contra uma tempestade solar de grande magnitude. As tecnologias que dependemos diariamente estão expostas a esse risco invisível, e a única preparação possível é a previsão e a mitigação. Mesmo com todo o avanço tecnológico que temos hoje, a natureza imprevisível do Sol continua sendo um grande desafio. O que sabemos sobre as tempestades solares ainda está longe de ser o suficiente para prever ou impedir danos em larga escala. O evento Carrington serviu como um lembrete de que, por mais avançados que sejamos, ainda estamos vulneráveis a forças cósmicas que estão além do nosso controle. Um evento solar de grande escala, como o Carrington, não afetaria apenas a infraestrutura tecnológica, mas também teria um impacto significativo na sociedade. A interrupção das comunicações afetaria negócios, governos e até operações de segurança. Sem GPS, por exemplo, transportes seriam desorientados e o comércio global seria interrompido. O custo econômico seria incalculável. Além do impacto imediato, as consequências de uma tempestade solar também teriam efeitos a longo prazo. Os danos aos satélites e redes elétricas exigiriam um tempo considerável para a recuperação. O custo de reconstruir ou substituir satélites pode levar anos, e a infraestrutura elétrica, especialmente em áreas mais vulneráveis, pode demorar meses para ser restaurada. O que parecia uma ameaça distante agora seria um obstáculo real para a nossa civilização. Mesmo que o evento Carrington tenha ocorrido há mais de 100 anos, ele permanece um ponto de referência para os cientistas que estudam o clima espacial. O Sol está em constante atividade e, enquanto algumas tempestades solares podem ser relativamente pequenas, outras têm o potencial de gerar um impacto catastrófico. O que mais precisamos fazer para nos prepararmos para um evento desse tipo? Como podemos reduzir nossa vulnerabilidade? A dependência tecnológica moderna torna a humanidade mais suscetível ao clima espacial do que nunca. À medida que mais satélites são lançados e mais infraestruturas dependem de redes conectadas por via espacial, o risco de um evento solar grave se torna mais palpável. Cada nova tecnologia que criamos, cada avanço que fazemos, aumenta nossa exposição a esse tipo de fenômeno cósmico. Agora, a grande questão é: como podemos nos proteger contra as tempestades solares? Não existe uma solução fácil. Melhorar a resiliência das nossas infraestruturas, como redes elétricas e satélites, seria um bom começo. No entanto, isso exige investimentos maciços e uma colaboração global para criar uma rede de defesa contra esse tipo de risco. A prevenção deve ser nossa prioridade. À medida que o ciclo solar avança, os cientistas continuam monitorando o comportamento do Sol, buscando sinais de que uma tempestade solar de grande escala está se aproximando. A tecnologia para prever esses eventos já existe, mas a verdadeira questão é se estamos prontos para agir a tempo. Um evento solar massivo pode chegar sem aviso, e a preparação para um impacto global começa com a conscientização e a ação imediata. O Sol, que nos dá luz e calor, também nos lembra de nossa vulnerabilidade no vasto universo. A história do evento Carrington é uma advertência. Em um mundo cada vez mais dependente de tecnologia, a ameaça de uma tempestade solar pode ser mais iminente do que imaginamos. O Sol não escolhe quando ou como lançar sua força, mas estamos nós preparados para a sua próxima explosão de energia? Em última análise, o evento Carrington não foi apenas uma lição sobre o poder do Sol, mas também um aviso sobre nossa relação com o clima espacial. A tecnologia avançou, mas nossa vulnerabilidade ao clima solar continua a existir. O que fazemos com essa informação determinará o futuro da nossa infraestrutura e a nossa capacidade de resistir às forças cósmicas além do nosso controle. Os satélites são verdadeiros pilares da nossa sociedade moderna. Eles são responsáveis por transmitir dados de comunicação, monitorar o clima, auxiliar na navegação e até mesmo proporcionar internet em áreas remotas. Mas por trás da sua funcionalidade aparentemente imbatível, esses satélites enfrentam desafios intensos no espaço.
E o que muitos não sabem é que o clima no espaço pode ser uma ameaça real. Satélites, assim como qualquer tecnologia, são vulneráveis. Eles estão expostos a uma série de condições extremas, como a radiação solar intensa. Quando o Sol emite partículas de alta energia, esses satélites, que operam em órbitas altas, estão diretamente no caminho dessa radiação. A exposição constante pode danificar seus circuitos, reduzindo sua vida útil ou, em casos mais graves, fazendo-os falhar completamente. Mas não é só a radiação solar que ameaça os satélites. As variações na densidade atmosférica também são um problema. A atmosfera da Terra, que se estende até a termosfera, é mais fina em algumas regiões, mas não está estática. Mudanças de temperatura e pressão alteram a densidade do ar nas camadas superiores, aumentando ou diminuindo o arrasto atmosférico. E isso pode impactar os satélites em órbita. Em 2022, esse problema ficou claro para o mundo inteiro. Durante uma tempestade geomagnética, que é um fenômeno causado por interações entre o campo magnético da Terra e as partículas solares, o arrasto atmosférico aumentou de maneira inesperada. Dezenas de satélites recém-lançados foram perdidos devido a esse aumento de arrasto, que fez com que os satélites perdessem altitude e caíssem antes do previsto. Essa perda de satélites em um evento de tempestade geomagnética é um exemplo claro de como o clima espacial afeta a nossa tecnologia. O arrasto atmosférico, que normalmente não é uma preocupação imediata, foi suficiente para levar satélites a se desestabilizarem e caírem. Esse tipo de evento mostra a complexidade da interação entre o clima terrestre e o clima espacial. A relação entre as duas esferas não é tão simples quanto parece. Essas tempestades geomagnéticas acontecem com mais frequência do que imaginamos. Elas são causadas por explosões solares, chamadas ejeções de massa coronal, que liberam enormes quantidades de energia e partículas carregadas. Quando essas partículas atingem a Terra, elas causam distúrbios no campo magnético, o que, por sua vez, altera a densidade atmosférica e gera mais resistência para os satélites em órbita. Satélites em órbitas baixas, que são as mais próximas à Terra, estão particularmente vulneráveis. O aumento do arrasto devido a essas tempestades geomagnéticas pode ser catastrófico para satélites que não estão projetados para resistir a essas mudanças inesperadas. Isso torna o espaço mais dinâmico e imprevisível, o que exige que os satélites sejam constantemente monitorados e ajustados para evitar falhas. Esses eventos não só representam um risco para a segurança dos satélites, mas também afetam diretamente os serviços que dependem deles. Sistemas de comunicação, como a internet via satélite, serviços de navegação GPS e até mesmo a previsão do tempo podem ser prejudicados. Se a quantidade de satélites em operação diminuir devido a tempestades geomagnéticas, esses serviços podem sofrer interrupções significativas, afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. Com o aumento da dependência de tecnologias espaciais, a vulnerabilidade também cresce. Em um mundo em que quase tudo está conectado via satélites, a falha de um único satélite pode desencadear uma série de problemas. E se várias falhas ocorrerem ao mesmo tempo, como em um evento de tempestade geomagnética, o impacto pode ser avassalador. A perda de satélites em grande escala não é uma possibilidade distante, mas uma ameaça real e iminente. O espaço próximo à Terra é um sistema delicado. Embora pareça vazio e estático, ele está em constante mudança. As interações entre o clima da Terra e o clima espacial criam um ambiente instável para os satélites. O aumento da radiação solar, as flutuações na densidade atmosférica e as tempestades geomagnéticas tornam o espaço cada vez mais imprevisível e perigoso para nossas tecnologias orbitais. Esse cenário nos obriga a repensar como projetamos e operamos os satélites. É necessário desenvolver sistemas mais resistentes, capazes de suportar não apenas os danos causados pela radiação, mas também a instabilidade das condições atmosféricas e espaciais.
Tecnologias de proteção, como escudos contra radiação e sistemas de manobras para evitar o arrasto excessivo, precisam ser aprimoradas para garantir a segurança da infraestrutura espacial. A complexidade do clima espacial e sua interação com o clima da Terra também exigem que haja mais colaboração entre cientistas e engenheiros. O monitoramento constante do clima espacial é fundamental para prever quando uma tempestade solar ou geomagnética pode ocorrer. Ter a capacidade de agir rapidamente para proteger satélites e redes elétricas pode ser a chave para minimizar os danos em um evento de grande escala. Em um futuro cada vez mais dependente de satélites e de tecnologia espacial, a resiliência será fundamental. Precisamos encontrar maneiras de fortalecer nossa infraestrutura espacial para que ela possa resistir aos desafios do clima espacial e das variações atmosféricas. A dependência dos satélites nos coloca em uma posição vulnerável, mas é possível minimizar os riscos com inovação e adaptação. Quando pensamos em satélites, muitas vezes esquecemos que eles não são invulneráveis. Eles enfrentam perigos diários em um ambiente hostil e imprevisível. O espaço não é apenas um vazio entre planetas, mas um campo dinâmico cheio de radiação, partículas carregadas e mudanças atmosféricas que podem afetar diretamente a operação dos satélites. A compreensão disso é essencial para garantir o futuro das nossas tecnologias. A história da perda de satélites devido a tempestades geomagnéticas nos lembra que a exploração do espaço não é isenta de riscos. Ao contrário do que muitos pensam, o espaço próximo à Terra está longe de ser seguro. A interação entre o clima da Terra e o clima espacial cria um campo de incertezas, onde até mesmo os satélites mais avançados estão sob constante estresse. Aqui está uma ironia científica que poucos param para pensar. Para monitorarmos o aquecimento global, precisamos dos próprios satélites que estão sendo afetados pelo clima espacial. Esses satélites têm uma tarefa crucial: medir os elementos essenciais para entendermos as mudanças no clima da Terra. Sem eles, nossa capacidade de reagir aos efeitos das mudanças climáticas seria severamente limitada. Satélites que orbitam a Terra nos fornecem dados vitais sobre a temperatura da superfície, nível dos oceanos, concentração de gases do efeito estufa e até o degelo polar. Esses dados são fundamentais para entender como o planeta está se aquecendo e para prever futuras catástrofes naturais. Sem esse monitoramento, nossa compreensão do impacto da atividade humana no clima seria extremamente limitada. Esses satélites ajudam a mapear as regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas e permitem que cientistas e governos implementem políticas e estratégias de mitigação. Eles são nossos olhos no céu, fornecendo informações essenciais sobre o que está acontecendo com o clima de forma global. Mas o que acontece se os próprios satélites, essas ferramentas de monitoramento, se tornam vulneráveis? Imagina a seguinte situação: o ambiente orbital, onde esses satélites operam, se torna instável devido a tempestades solares ou variações na densidade atmosférica. Isso pode afetar diretamente a precisão e a estabilidade dos satélites. O que antes parecia um sistema robusto para monitorar o clima pode se tornar uma infraestrutura comprometida, incapaz de fornecer os dados que precisamos para entender e combater as mudanças climáticas. Se o clima espacial se tornar mais imprevisível e os satélites começarem a falhar, ficaremos sem uma das nossas principais fontes de informação sobre o planeta. O impacto seria devastador. Sem dados precisos sobre a temperatura global, o nível do mar ou a concentração de gases, seria muito mais difícil prever eventos climáticos extremos ou ajustar políticas ambientais para conter o aquecimento global. Este é o paradoxo que enfrentamos. Para monitorar o clima da Terra, dependemos do espaço. O espaço, por sua vez, depende da estabilidade do clima da Terra. O sistema que usamos para observar e estudar o planeta está intrinsecamente ligado à integridade do próprio espaço. A interdependência entre esses dois sistemas é complexa e, por vezes, vulnerável. A instabilidade de um pode afetar gravemente o outro.
Quando o clima da Terra muda, não afeta apenas as condições da superfície. O impacto se estende até as camadas mais altas da atmosfera, onde os satélites orbitam. Tempestades solares, mudanças nos ventos solares e variações na densidade atmosférica podem criar um ambiente orbital mais agressivo. Esse cenário coloca em risco a continuidade dos serviços essenciais oferecidos pelos satélites. Esses fenômenos não são hipotéticos. Em 2022, por exemplo, vários satélites recém-lançados foram danificados ou perdidos devido a uma tempestade geomagnética que aumentou repentinamente o arrasto atmosférico. Esse aumento inesperado de resistência fez com que satélites de órbita baixa perdessem altitude e caíssem. Isso serve como um alerta claro de como o clima espacial pode afetar diretamente a nossa capacidade de monitorar o clima terrestre. A dependência que temos dos satélites para monitorar o aquecimento global nos coloca em uma posição vulnerável. Se não formos capazes de proteger esses satélites de eventos cósmicos imprevisíveis, nossa capacidade de lidar com os desafios das mudanças climáticas será severamente comprometida. O espaço e o clima da Terra, que costumavam ser vistos como dois domínios separados, estão mais conectados do que jamais imaginamos. Por mais que estejamos avançando na tecnologia de monitoramento climático, é importante lembrar que a infraestrutura que usamos para coletar dados depende de condições estáveis no espaço. Quando essas condições se tornam instáveis, como no caso de tempestades solares, a falha dos satélites pode ocorrer rapidamente. E sem essas informações cruciais, nossa resposta a eventos climáticos extremos torna-se mais difícil e menos eficiente. A situação é ainda mais complexa porque as mudanças climáticas na Terra não afetam apenas os satélites diretamente. Elas também influenciam o próprio espaço ao redor da Terra, criando condições mais desafiadoras para as tecnologias orbitais. As flutuações na densidade da atmosfera e as alterações no campo magnético podem afetar a órbita dos satélites, tornando o ambiente mais instável e imprevisível. Como lidar com esse dilema? Uma solução pode estar no aprimoramento da resiliência dos satélites. A construção de satélites mais robustos, capazes de resistir a essas condições adversas, é uma das abordagens. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias para proteger os satélites de radiação intensa ou mudanças repentinas na densidade atmosférica pode ser essencial para garantir que continuemos a coletar dados confiáveis. Outra estratégia seria aumentar a colaboração internacional na monitorização do clima espacial. Se soubermos antecipadamente quando uma tempestade solar está prestes a atingir a Terra, por exemplo, podemos preparar os satélites para esse evento, protegendo-os ou ajustando suas órbitas para evitar danos. O monitoramento constante do clima espacial e a previsão de tempestades solares podem ajudar a mitigar os riscos para a infraestrutura orbital. Mas o desafio não é apenas tecnológico, ele também envolve uma mudança de mentalidade. Precisamos entender que a estabilidade do clima da Terra e a estabilidade do espaço estão profundamente interligadas. O que acontece no ambiente orbital pode afetar diretamente nossa capacidade de lidar com o aquecimento global. E, por sua vez, as mudanças climáticas na Terra podem afetar o próprio espaço ao nosso redor. À medida que nossa dependência de satélites e de tecnologias espaciais aumenta, as consequências de um colapso no sistema orbital se tornam mais graves. A comunicação global, a navegação por GPS e a previsão do tempo podem ser interrompidas se os satélites falharem. O impacto disso se estende a setores como transporte, agricultura e até mesmo a segurança nacional. Estamos jogando um jogo de equilíbrio entre o clima da Terra e o espaço. O mais importante é que as soluções para esses problemas exigem uma abordagem holística. Devemos tratar o clima da Terra e o clima espacial como dois aspectos de um sistema maior e interconectado. Proteger os satélites e garantir que continuemos a monitorar o clima de forma eficaz é essencial para a nossa sobrevivência e para mitigar os efeitos das mudanças climáticas no futuro. Portanto, à medida que enfrentamos os desafios das mudanças climáticas, precisamos reconhecer que o espaço não é um ambiente isolado.
Ele está profundamente influenciado pelas condições da Terra e, por sua vez, influencia diretamente como observamos e entendemos nosso planeta. O clima da Terra depende do espaço, mas o espaço também depende da estabilidade do clima da Terra para continuar funcionando de maneira eficiente. Se queremos garantir que a tecnologia que usamos para monitorar o clima continue a funcionar, precisamos abordar o problema de forma integrada, com foco em proteger tanto a infraestrutura espacial quanto a própria Terra. O futuro das nossas capacidades de monitoramento climático está diretamente ligado à estabilidade e à resiliência dos sistemas que operam no espaço. Enquanto a humanidade avança com novas tecnologias, a vulnerabilidade de nossa infraestrutura espacial se torna cada vez mais evidente. Pesquisadores de todo o mundo estão trabalhando intensamente para proteger nossos satélites de condições adversas. Eles investigam soluções como blindagem contra radiação solar, sistemas autônomos capazes de resistir a falhas e protocolos de mitigação para o crescente problema dos detritos espaciais. Essas inovações são essenciais para garantir que nossos satélites continuem operando de maneira eficaz e segura. A blindagem contra a radiação solar, por exemplo, pode proteger satélites de danos causados por tempestades solares. Os sistemas autônomos são projetados para detectar falhas e tomar decisões para minimizar o impacto de qualquer problema. Mas será que essas soluções são suficientes? A verdadeira questão é: estamos preparados para o impacto de uma interrupção global? A resposta a essa pergunta está em uma crescente dependência de satélites para uma variedade de funções vitais. A internet, por exemplo, depende dos satélites para fornecer conexões rápidas e acessíveis em áreas remotas. A navegação, que é essencial para o transporte, também está profundamente entrelaçada com os sistemas de satélites. Mas a dependência não para por aí. A defesa de países em todo o mundo agora depende de satélites para comunicações seguras e para vigilância global. A capacidade de detectar ameaças e responder a elas de maneira eficaz está em grande parte na órbita da Terra. Qualquer interrupção nos sistemas de satélite pode afetar a capacidade de um país de se proteger e de manter sua segurança. As transações financeiras também estão se tornando cada vez mais dependentes dos satélites. Bancos, bolsas de valores e empresas utilizam satélites para garantir que as transferências e transações sejam rápidas e seguras. O sistema financeiro global se apoia em uma rede invisível de comunicação via satélite, e uma falha nesse sistema poderia desencadear um colapso econômico em escala global. A infraestrutura invisível acima de nossas cabeças, representada pelos satélites, é mais crítica do que muitos imaginam. Embora não a vejamos, ela está em constante operação, conectando o mundo de maneiras que nem sempre percebemos. A falta de compreensão sobre essa rede e sobre o risco que ela corre pode ser um grande perigo. A próxima grande tempestade solar ou aumento de detritos espaciais pode afetar toda essa infraestrutura de forma drástica. O mais impressionante é que, à medida que a dependência de satélites cresce, o espaço se torna um ambiente mais congestionado e vulnerável. A quantidade de lixo espacial em órbita tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, tornando as órbitas baixas mais arriscadas para os satélites. E à medida que mais satélites são lançados, a ameaça de colisões e falhas aumenta. O que isso significa para a nossa infraestrutura no futuro? Embora as soluções tecnológicas estejam sendo desenvolvidas, elas ainda não são infalíveis. Satélites são vulneráveis a uma série de fatores, desde tempestades solares até detritos espaciais, passando por falhas em seus sistemas. E a quantidade de detritos no espaço tem crescido de forma alarmante. Todos esses fatores contribuem para um ambiente orbital cada vez mais perigoso, que coloca em risco nossa dependência desses satélites. Se uma tempestade solar, como o evento Carrington, ocorresse hoje, as consequências seriam imensas. Se um grande número de satélites fosse danificado, os efeitos seriam sentidos em toda a economia global. As redes de comunicação seriam interrompidas, a navegação seria comprometida
e até mesmo as operações militares poderiam ser afetadas. O caos resultante seria global e sem precedentes. Agora, pense em um mundo sem satélites. A internet global, que hoje conecta bilhões de pessoas, poderia ser interrompida. A navegação por GPS, essencial para aviões, navios e veículos, ficaria fora do ar. O sistema bancário e as transações financeiras seriam completamente paralisados. As cidades e países ficariam no escuro sem as previsões meteorológicas feitas por satélites, o que impactaria a segurança pública e os serviços de emergência. Este cenário parece distante, mas ele está mais perto do que imaginamos. A fragilidade dos nossos sistemas de satélite coloca em risco uma sociedade que depende cada vez mais dessa tecnologia. Enquanto a infraestrutura de satélites continua a se expandir, precisamos urgentemente de soluções para garantir a resiliência dessa rede invisível que sustenta grande parte do nosso modo de vida moderno. A questão é, estamos fazendo o suficiente para proteger essa infraestrutura? Proteger satélites contra o aumento do lixo espacial e as tempestades solares deve ser uma prioridade. O investimento em tecnologias de blindagem, sistemas de reparo e protocolos de mitigação de falhas deve ser acelerado para garantir que os satélites possam continuar a operar sem interrupções graves. Mas será que as soluções atuais são suficientes para os desafios que enfrentamos? Quando olhamos para o futuro, as soluções para esses problemas não são simples. A segurança no espaço precisa ser tratada como uma questão global. Precisamos de acordos internacionais para a gestão de satélites e detritos espaciais. Somente com uma abordagem colaborativa e bem coordenada seremos capazes de enfrentar os desafios que a crescente dependência de satélites impõe. Estamos preparados para essa responsabilidade coletiva? A vulnerabilidade dos satélites e da infraestrutura espacial não é uma questão que possa ser ignorada. O mundo moderno depende fortemente dessa rede invisível. O impacto de uma falha global pode ser devastador para a economia, a segurança e até mesmo para a vida cotidiana. O que precisamos é de um entendimento mais profundo sobre os riscos e de ações concretas para minimizar as chances de um colapso catastrófico. O futuro da nossa sociedade depende da estabilidade do espaço, e a estabilidade do espaço depende de nossa capacidade de proteger a infraestrutura orbital. Sem ela, estamos arriscando mais do que apenas a comunicação e a navegação. Estamos colocando em jogo nossa capacidade de responder a desastres, de proteger nossas economias e até mesmo de manter nossas cidades funcionando. A grande questão é, será que estamos preparados para a próxima grande crise no espaço? Se o que está em jogo é o futuro de uma sociedade totalmente conectada e dependente de satélites, então a resposta precisa ser sim. Mas a preparação começa com a conscientização e com ações concretas para garantir que a infraestrutura que nos conecta seja mais resistente e capaz de suportar os desafios que virão. O aquecimento global é um problema que vai muito além do meio ambiente. Ele é sistêmico, abrangendo todos os aspectos da nossa vida. Não se trata apenas de temperaturas mais altas ou de florestas sendo destruídas. O impacto das mudanças climáticas afeta nossa atmosfera, a órbita dos satélites, nossa infraestrutura e até as tecnologias que usamos diariamente. Tudo está conectado de maneira complexa e profunda. Estamos vivendo em uma era onde terra e espaço formam um único ecossistema tecnológico. O clima da Terra, as mudanças na atmosfera e os impactos no espaço são partes inseparáveis desse ecossistema. As tecnologias que dependemos para comunicação, transporte, defesa e até mesmo para o monitoramento climático estão todas interligadas com o ambiente que nos cerca. Nosso futuro dependerá da nossa capacidade de entender essa conexão vital. O que muitos não percebem é que a maneira como tratamos o nosso planeta afeta diretamente a forma como vivemos no espaço. Quando falamos de aquecimento global, estamos lidando com um fenômeno que vai além da superfície da Terra. Ele também envolve a nossa infraestrutura orbital e os sistemas tecnológicos que sustentam nosso modo de vida.
Proteger o planeta, portanto, não se resume a salvar florestas ou oceanos. A proteção da Terra inclui também preservar a fina camada de atmosfera que sustenta nossas comunicações, nossa ciência e até mesmo nossa visão do cosmos. Sem uma atmosfera estável e sem os satélites que orbitam ao nosso redor, o mundo moderno como conhecemos não seria mais possível. Estamos tão acostumados com a ideia de um planeta verde e azul que esquecemos de quão frágil é a infraestrutura invisível que nos conecta. O clima da Terra não termina no céu. Ele começa lá também. As mudanças climáticas afetam a dinâmica da atmosfera e do espaço, colocando em risco a nossa própria capacidade de interagir com o mundo à nossa volta de forma eficaz. Quando o clima da Terra muda, isso pode afetar os satélites em órbita, que são essenciais para a comunicação, navegação, previsão do tempo e até mesmo para a monitorização do clima. A temperatura da Terra altera a densidade da atmosfera, que por sua vez influencia a resistência ao movimento dos satélites. Isso cria um efeito dominó, que pode prejudicar sistemas globais interconectados. Esse é o ponto de virada. A interação entre o clima terrestre e o espaço significa que as soluções para combater o aquecimento global precisam ir além de práticas ambientais tradicionais. Precisamos considerar o impacto no espaço, nas tecnologias e nas infraestruturas que dependem da estabilidade da atmosfera e do comportamento da Terra. O espaço e a Terra não são domínios separados. Na prática, as mudanças no clima da Terra podem comprometer diretamente os satélites que ajudam a monitorar esses mesmos fenômenos. O aumento de detritos espaciais, tempestades solares e mudanças no campo magnético podem criar um ambiente mais hostil para nossos satélites, interferindo no monitoramento climático e até interrompendo os serviços essenciais que dependem deles. Por isso, a missão de proteger o clima da Terra vai muito além da preservação do meio ambiente. Ela envolve também a proteção da infraestrutura que torna possível nossa comunicação global, nossa capacidade de navegar e até mesmo as transações financeiras que mantêm o mundo funcionando. O impacto de uma falha nesse sistema pode ser global e irreversível. Estamos à beira de uma nova realidade em que qualquer mudança no clima da Terra ou no ambiente espacial pode ter efeitos em cadeia. Isso nos obriga a repensar como nos relacionamos com a natureza e com a tecnologia. O futuro da humanidade não está apenas no planeta, mas também no espaço. Proteger ambos é crucial para garantir a continuidade do nosso modo de vida. O aquecimento global, portanto, é mais do que um simples problema ambiental. Ele é uma questão global que afeta todos os aspectos da vida moderna. Não é apenas uma questão de salvar o planeta para as futuras gerações, mas também de garantir que as gerações futuras possam continuar a se conectar, se comunicar e viver de maneira sustentável, sem o risco de perder as tecnologias que hoje são indispensáveis. Nosso sistema global está interconectado de maneiras que não podemos mais ignorar. A vulnerabilidade do espaço e da infraestrutura orbital reflete a fragilidade do nosso planeta. Quando falamos de proteger o clima, estamos falando de proteger uma rede complexa de sistemas que vão muito além do que podemos ver a olho nu. Essa rede, invisível para muitos, sustenta tudo o que sabemos. Esse sistema interligado significa que as soluções para os problemas climáticos precisam ser abrangentes. Devemos olhar para o clima da Terra e para o clima do espaço como partes de um único problema. O futuro depende da nossa capacidade de lidar com essas interações de forma eficaz e de entender como cada elemento do sistema afeta os outros. A maneira como tratamos o meio ambiente tem repercussões que vão muito além do planeta. Estamos lidando com um ecossistema global que inclui a atmosfera da Terra, os satélites em órbita e as tecnologias que dependem de ambos. Essa rede interligada é frágil e qualquer falha em um ponto pode desencadear uma série de problemas que afetam nossa capacidade de viver como sociedade moderna. É fundamental que olhemos para o futuro de uma maneira integrada. A proteção do planeta e a preservação da infraestrutura tecnológica não são questões separadas. Elas estão profundamente interligadas
e precisam ser tratadas de forma coordenada. O que acontece no espaço impacta diretamente o que acontece na Terra e vice-versa. A nossa sobrevivência depende de um sistema equilibrado. O clima da Terra, com suas mudanças e instabilidades, afeta diretamente o que acontece fora de nosso planeta. O espaço não é um ambiente isolado. As alterações na atmosfera, no comportamento solar e no movimento dos satélites afetam todos os aspectos da vida moderna. Estamos todos conectados a um sistema único que, se não for protegido, pode nos colocar em risco. E enquanto trabalhamos para resolver os problemas do aquecimento global, precisamos considerar as interações entre a Terra e o espaço. Proteger o nosso planeta é proteger nossa capacidade de interagir com o cosmos. Isso inclui as tecnologias que usamos diariamente e os satélites que tornam nossa vida mais conectada e acessível. Estamos todos nós no mesmo sistema interligado. Se você ficou impressionado com a interconexão entre o clima da Terra e o espaço e como isso impacta nosso futuro, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações sempre que trouxermos mais conteúdos como esse. Vamos continuar explorando juntos esses mistérios fascinantes. Não perca o próximo vídeo.